Olá pessoal, estamos de volta para mais uma aula da disciplina Fé Reformada e o Espírito Santo. Na aula anterior nós falamos sobre o batismo com o Espírito Santo, como ele foi prometido no Antigo Testamento pelos profetas de Israel, como essa promessa foi ratificada por João Batista e como o Senhor Jesus se apresenta como aquele em quem essas promessas se cumprem. Ele é o Messias, aquele que haveria de ser cheio do Espírito Santo e que derramaria o Espírito Santo sobre o seu povo. E nós começamos a ver esse cumprimento no dia de Pentecostes. Na aula de hoje, eu queria ver com vocês um pouco mais detalhadamente o registro que nós temos no livro de Atos, capítulo 2, do dia de Pentecostes, aquele dia em que o Espírito Santo prometido veio sobre os 12 apóstolos e os irmãos, a multidão toda, compunha-se de 120 pessoas, aproximadamente, segundo o relato que Lucas nos dá. Nós queremos ver exatamente o que aconteceu, nos perguntando o que é histórico, que não se repete, que faz parte da história da redenção, e o que é aquilo que passa para nós, o que é que nós devemos esperar à luz do evento do dia de Pentecostes. Vamos começar então falando um pouquinho da origem do movimento pentecostal. É claro que eu não vou entrar aqui em detalhes, mas apenas para dar um pano de fundo. Até o início do século passado, o dia de Pentecostes era visto como parte dos eventos que compunham a história da redenção. A história da redenção são os atos salvadores de Deus realizados na história humana, que incluem desde a chamada de Abraão e as promessas que lhe foram feitas até a libertação dos seus filhos, dos filhos de Abraão, lá do Egito, através de Moisés, e passando pelas promessas feitas a Davi, culminando com a vinda ao mundo do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus, a sua encarnação, seu ministério, finalmente a sua morte na cruz, seu sepultamento, a sua ressurreição e sua ascensão nos céus, de onde então ele enviou o Espírito Santo para capacitar a igreja a cumprir a sua missão. A vinda do Espírito Santo, portanto, no dia de Pentecostes, era geralmente compreendida como sendo parte daqueles eventos que Deus realizou de uma vez por todas, com o propósito de cumprir o seu intento salvador. Então, da mesma forma como a morte de Cristo não se repetia, ela foi feita de uma vez por todas, assim também a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes não se repete. Já foi feito o Espírito, já foi dado à igreja historicamente. Da mesma forma que a ressurreição de Cristo aconteceu de uma vez por todas, assim também a descida do Espírito Santo teria acontecido de uma vez por todas. Só que, mesmo que ele tenha vindo sobre os apóstolos e os irmãos, isso não significa que ele não veio mais, significa que ele veio para ficar. Ele já está presente na igreja. Toda vez que uma pessoa se converte, que ela crê no Senhor Jesus como seu Salvador pessoal, é justificada pela fé e recebe esse Espírito Santo que já está na igreja, e essa pessoa faz parte, é integrada no corpo de Cristo. Nós vimos, inclusive, ontem, aquela passagem, quando eu digo ontem, eu me refiro à última aula, não é? Na última aula nós vimos aquela passagem em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12 e 13, onde o apóstolo Paulo diz que todos nós que formamos o corpo de Cristo, que somos cristãos, salvos pela fé, nós já fomos batizados com o Espírito Santo. Pois bem, em 1904 houve um grande avivamento no país de Gales, e uma obra realmente de Deus que alcançou e salvou milhares de pessoas. Evan Roberts é o nome mais conhecido associado com esse avivamento intenso no país de Gales, que mudou realmente cidades inteiras e afetou as igrejas de todas as denominações, trazendo quebrantamento, arrependimento, mudança de vida e a presença poderosa e maravilhosa de Deus. Os efeitos desse grande avivamento passaram o continente, passaram pela Europa e chegaram até os Estados Unidos. Então, naquele período, a partir de 1904, 1905, 1906, era um período de grande efervescência no meio dos evangélicos norte-americanos. Eles tinham tido notícias do que Deus tinha feito lá no país de Gales e havia muita busca
por esse avivamento. Havia muitas reuniões de oração, especialmente entre as igrejas de afro-americanos, reuniões de vigília, jejuns prolongados, onde se desejava que o Espírito Santo viesse com poder e autoridade também atuar ali nos Estados Unidos. Um pregador afro-americano chamado William Seymour, ele começou a pregar, então, que a vinda do Espírito Santo, ou o batismo do Espírito Santo, como ele começou a chamar, seria testificado pelo falar em línguas, exatamente como descrito lá no livro de Atos. E que, então, as pessoas deveriam orar para que, ao ouvir o Espírito Santo, elas também pudessem falar em línguas. O ensino de Seymour foi rejeitado em muitos lugares, até que, finalmente, ele encontrou abrigo numa igreja, uma igreja episcopal, na verdade, episcopal metodista afro-americana, que se localizava na rua Azusa, em Los Angeles. Era um prédio que já tinha sido usado por essa igreja, meio que abandonado, mas o prédio foi cedido e ali ele começou as reuniões, incentivando os seus ouvintes a buscar o batismo com o Espírito Santo e o falar em línguas. Até que, em 1906, as primeiras pessoas começaram a se manifestar falando em línguas e aquilo, então, foi creditado como sendo o sinal de que o Espírito Santo tinha chegado, que aquelas pessoas haviam sido batizadas com o Espírito Santo e que Pentecostes estava sendo repetido, o Espírito Santo estaria sendo derramado outra vez sobre o seu povo, exatamente como tinha acontecido no registro de Atos, capítulo 2. A partir dali, então, há muita curiosidade aos relatos que nós temos daquelas reuniões, de muita gente concorrendo, muita gente chegando. Eles passavam as noites gritando, uivando, balançando de um lado para o outro, muita gente caindo. Os jornais da época dão notícias nem sempre muito favoráveis à movimentação que havia naqueles dias. Apesar das críticas, o movimento cresceu, influenciou muita gente, e lá essa reunião na rua Azusa, sob a liderança do Seymour, é considerada como a origem do moderno movimento pentecostal. De lá saíram muitas pessoas que fundaram seus próprios movimentos, todos eles acreditando basicamente em três coisas. Primeiro, que o Espírito Santo havia sido dado, que o batismo com o Espírito Santo, exatamente como no dia de Pentecostes, estava acontecendo outra vez. Segundo, que esse batismo era testificado ou evidenciado pelo falar em línguas. E quarto, que Deus estava restaurando todos os dons, terceiro, na verdade, né? Deus estaria restaurando todos os dons mencionados no livro de Atos à igreja na atualidade. Um quarto ponto ainda que poderia se mencionar é que todos eles estavam ansiosos pela chegada da vinda do Senhor Jesus, que diziam que era iminente. Para eles, aquela descida do Espírito Santo, a renovação dos dons espirituais, a presença de curas, sinais e prodígios era uma preparação para a chegada do Senhor Jesus, que se esperava fosse exatamente para muito breve. Como eu disse, o movimento se espalhou pelo mundo inteiro, ao dizer também ao dizer que os dons haviam sido restaurados à igreja, muitos pentecostais, é daí que vem o nome, não é? Muitos pentecostais acreditavam, inclusive, que o dom de apóstolo estava sendo restaurado à igreja à medida que o Espírito Santo estava sendo derramado. É importante dizer que aquilo não era unânime. Havia dentro do movimento pentecostal, como ficou conhecido, o movimento da Rua Azusa, aqueles que não acreditavam na restauração do apostolado. Eles entendiam, no nosso ver corretamente, que havia apenas 12 apóstolos de Jesus Cristo e o apóstolo Paulo como um que, fora de tempo, mas com a mesma autoridade e ofício dos 12. Então, é daí, então, que vem o movimento pentecostal, que hoje é a maioria da cristandade protestante no mundo todo. O pentecostalismo se espalhou dali dos Estados Unidos para a Europa e de lá para a África e para os demais países e chegou aqui ao nosso país há cerca de mais ou menos 100 anos e tem evangelizado o Brasil, difundido a palavra de Deus
e apontado o caminho da salvação para muitas pessoas, em que pesem as divergências que, porventura, nós possamos ter com estes queridos irmãos. Muito bem. Vamos dar uma olhadinha agora no texto que, de fato, está por detrás de tudo isso, que é o relato que Lucas nos faz no livro de Atos a respeito do dia de Pentecostes, que é Atos capítulo 2. Então, nós primeiro vamos ver a descrição do evento, que nós encontramos no capítulo 2, no versículo 1 até o versículo 4, essa parte aqui, né, que é a descrição do que aconteceu no dia de Pentecostes. Depois nós vamos ver o impacto daquilo que aconteceu na multidão que estava lá em Jerusalém, que vai aí do verso 5 até o verso 13. Depois o discurso de Pedro, né, que na ocasião se levanta para explicar o que estava acontecendo, que vai aqui do verso 14 até o versículo 30, deixa eu chegar aqui, 36. E, finalmente, o efeito do sermão de Pedro, que todo mundo conhece, que foram os 3.000 batizados, leremos aqui do verso 37 até o versículo 41. Então, essa aula será basicamente uma interpretação do texto de Atos, capítulo 2. Então, vamos começar aqui com a leitura. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aqui nós vamos prestar atenção em alguns detalhes do texto para que tenhamos clareza do que é que estava acontecendo. Primeiro, Lucas nos diz aqui que isso aconteceu ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Pentecostes era uma das festas principais dos judeus. Eram 3 festas, era Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. No Pentecostes, eles celebravam momento, ou também chamada festa das colheitas, né? Eles celebravam com gratidão aquilo que Deus havia dado a eles, através da fertilidade da terra, da abundância das colheitas e tudo mais. Todo judeu era obrigado a ir a Jerusalém em pelo menos uma das 3 festas anualmente. E no dia em que se celebrava realmente o Pentecostes, foi que aconteceu esse evento que nós estamos estudando agora. Né? Você vê aqui que ele vem ao cumprir-se o dia de Pentecostes. E aí, então, é preciso lembrar que Jerusalém estava cheia de gente. Judeus de todas as partes do mundo conhecido vinham para Jerusalém, ou tinham vindo para Jerusalém, para cumprir o que a lei de Moisés havia mandado. Eles vinham trazer seus sacrifícios, seus dízimos, suas ofertas pacíficas, ofertas de gratidão. Então, a cidade estava cheia de judeus peregrinos que vinham das diversas partes do Império Romano, das províncias do Império Romano, além, é claro, dos habituais moradores de Jerusalém. Então, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quem eram esses todos aqui? A gente tem que voltar aqui o texto um pouquinho, e aqui nós temos a descrição de quem eram esses todos aqui. O texto nos fala que depois que o Senhor Jesus ressuscitou, apareceu aos discípulos e finalmente esteve com eles falando do poder que eles haveriam de receber. Portanto, deveriam ficar em Jerusalém. Eles se reuniram no cenáculo e diz aqui o texto no verso 15 desse capítulo 1 de Atos: naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. A assembleia era aqueles que estavam lá no cenáculo, no primeiro andar daquela casa, esperando o cumprimento da promessa da vinda do Espírito Santo. Então, a assembleia era composta dos 12 e cerca de 120 irmãos. Inclusive, estava lá Maria, mãe de Jesus, as demais mulheres que tinham servido ao Senhor Jesus. Estes, pelo menos, são mencionados ali. Eram esses que estavam lá no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu
sobre eles. Diz lá que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Lucas, em seguida, diz que, de repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso. Então, é importante aqui notar essa palavra de repente, porque ela exprime a surpresa dos discípulos da Assembleia dos 120 Irmãos quando aquilo aconteceu. Então, veja só, eles estavam esperando a descida do Espírito Santo. Eles sabiam que haveria de vir, mas eles não tinham o menor controle sobre quando isso haveria de acontecer. Eles estavam aguardando a promessa do Senhor Jesus. Quando ela veio, quando o Espírito veio, então foi meio que de repente, para indicar que eles não tinham controle sobre a descida do Espírito Santo. Eles não podiam determinar a hora, o momento, o dia, a forma como o Espírito Santo haveria de vir. Então, num certo sentido, eles meio que foram apanhados como que de surpresa. Como é que eles souberam que a promessa estava sendo cumprida? Porque 3 coisas extraordinárias aconteceram de repente ali no local onde eles estavam reunidos. Primeiro, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. Antes de eu falar aqui desse primeiro sinal, eu chamo a sua atenção para esse detalhe aqui. Lucas diz que eles estavam assentados. Assentados era a posição mais costumeira para o judeu tomar as suas refeições. Ao contrário de nós que sentamos à mesa para comer, os judeus se deitavam ao lado de uma mesinha baixa, onde era servida a alimentação. Então, provavelmente, na hora que isso aconteceu, eles não estavam de pé orando, não estavam de joelhos, eles não estavam buscando, suplicando, mas eles estavam informalmente, naquele momento em que estavam todos juntos, talvez conversando ao redor da mesa, quando aconteceu essa chegada do Espírito Santo, marcada em primeiro lugar, como já vimos, por esse som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa. Aqui é importante notar que não houve vento, mas simplesmente o som como de um vento. Isso é bom a gente destacar, porque as pessoas pensam que naquele dia houve uma ventania correndo por dentro da casa, e elas associam, então, experiências com o Espírito Santo, geralmente com um vento passando, né? Um vento passando. Há, inclusive, pregadores como Benny Hinn, que ele sopra o Espírito Santo sobre as pessoas, supostamente, não é? Sopra o Espírito Santo sobre as pessoas. Naquele dia não teve vento nenhum. Se você soltasse uma pena de galinha dentro da casa, né? A pena faria isso, cairia no chão numa trajetória vertical, porque não havia ventania nenhuma. Era o som de uma ventania forte que encheu toda a casa em que eles estavam assentados. A simbologia aí, sem dúvida, é de que o Espírito Santo, à semelhança de um vento, ele sopra onde quer. Nós ouvimos a sua voz, não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Aliás, quem disse isso foi o próprio Senhor Jesus. Então, o vento era para indicar a chegada soberana e inesperada do Espírito Santo. Lembrando que a palavra espírito é a palavra pneuma em grego, que é a mesma palavra para vento, mesma palavra para vento. O segundo sinal que Lucas nos diz aqui que apareceu, ou que foi dado, é línguas de fogo distribuídas entre eles, pousando uma sobre cada um deles. Ou seja, além do som de um vento, então eles viram essas línguas. É chamado línguas de fogo porque eram como se fossem pequenas fogueirinhas, né? Tochas, né? A semelhança, parecendo com uma língua humana em cima da cabeça de cada um deles. O que parece é que esse fogo veio, se distribuiu, porque diz aí que eles, você nota aqui, foram distribuídas, veio o fogo e se separou e pousou sobre a cabeça de cada um deles. Mais uma vez, o que nós temos aqui é alguma coisa extremamente simbólica. O fogo está associado ao Espírito Santo em várias maneiras. Se refere à sua ação purificadora, se refere à sua ação de juízo e se refere à sua ação de santificação, ao seu poder. Assim como o fogo é poderoso, ele derrete os materiais, ele quebra toda a resistência, assim também o Espírito Santo, quando age, ele derruba os obstáculos humanos e chega
no coração daquele a quem ele deseja atingir. E, finalmente, o terceiro sinal que é dado aqui diz que todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Passaram a falar em outras línguas. Aqui nós precisamos entender que tipo de línguas eram aquelas que estavam sendo faladas. Algumas pessoas sugerem ou dizem que o que nós temos aqui é glossolalia. Glossolalia é o fenômeno na qual a pessoa pronuncia sons que não fazem sentido em linguagem nenhuma. Ou seja, não é uma linguagem humana, não é um idioma humano, mas é alguma coisa parecida com aquilo que um bebê faz quando ele está aprendendo a falar. Eu tenho 3 netinhos e é muito bonito ver né, eles começando a falar, e eles falavam coisas que não tinham absolutamente qualquer sentido. Então, quase que por unanimidade, os autores pentecostais, intérpretes pentecostais, dizem que ali os discípulos explodiram de júbilo e falaram numa linguagem que não é uma linguagem humana, mas uma confusão de sons, né? Um conjunto de sons, na verdade, expressando o júbilo e a alegria que eles estariam sentindo. Então, essa é a interpretação. Contudo, como nós veremos mais adiante, a multidão que estava ali reconheceu no que estava sendo falado os seus próprios idiomas maternos. Lembrando que, àquela altura, o Espírito Santo tinha descido sobre os apóstolos e os 120 irmãos, e não tinha descido ainda sobre a multidão. Portanto, o milagre foi na boca dos apóstolos e dos 120, habilitando-os a falar no idioma que eles nunca haviam falado, e não no ouvido da multidão, como alguns querem dizer. Eles dizem que os apóstolos falaram esse conjunto de sons sem sentido, e o Espírito Santo fez o milagre acontecer no ouvido da multidão, cada um ouvia na sua própria língua. Ora, o Espírito Santo não tinha vindo sobre a multidão. O Espírito Santo tinha descido sobre os apóstolos. Então, o milagre foi nos apóstolos, na boca dos apóstolos, e não no ouvido da multidão. Alguns querem dizer que aquilo ali eram línguas de anjos. Nós veremos mais adiante, quando estudarmos o fenômeno mais de perto, se, de fato, 1 Coríntios 13, que é a única passagem que fala sobre línguas de anjos, nos autoriza a interpretar o que se fala do movimento pentecostal como sendo línguas de anjos. O que nos interessa agora, no momento, é que o falar em outras línguas foi o terceiro sinal daquele evento, de repente, que aconteceu quando todos estavam assentados ali no cenáculo esperando a chegada do Espírito Santo. Há ainda um ou dois detalhes antes de nós passarmos para a próxima parte do texto, é que diz então que e eles passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Era evidente que o Espírito Santo estava no controle, que os apóstolos e a multidão não escolhiam que idioma falar, mas eles falavam à medida que eram capacitados pelo poder do Espírito Santo. E o ponto central é esse aqui, que eu estou mostrando aqui na tela. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo os tomou completamente, dominou a eles de maneira total e completa. Assim como um copo é cheio até transbordar, assim também eles foram cheios da presença da terceira pessoa da Trindade, Deus Espírito Santo, que desce em cumprimento das promessas para capacitar ali os discípulos a fazer ou levar a cabo aquela missão que eles haviam recebido do Senhor Jesus Cristo. É isso, de fato, o que nos importa. Antes de passar para a próxima parte, mais uma observação. Você percebe que dos 3 sinais que foram colocados aqui, apenas um foi mencionado anteriormente como sendo uma das evidências da vinda do Espírito Santo. O profeta Joel, quando falou a respeito da vinda do Espírito Santo sobre o seu povo, ele disse que os velhos sonhariam, os jovens teriam visões, e que os servos e as servas profetizariam.
Não aconteceu nada disso no dia de Pentecostes. Não houve profecia, não houve sonho e nem houve visão. E o próprio Senhor Jesus Cristo disse: estes sinais haverão de acompanhar aqueles que creem. E falou então: eles vão falar novas línguas, eles vão pôr as mãos sobre os doentes, eles vão expelir os demônios, eles pegarão em serpentes e eles beberão veneno e não morrerão. Também nenhuma destas coisas aconteceu no dia de Pentecostes, à exceção do falar em línguas. O que é que tudo isso quer dizer? Quer dizer que os sinais miraculosos, eles não são a parte mais importante. O mais importante é o ficar cheio do Espírito Santo, que o Espírito Santo veio e encheu as pessoas. Os sinais, as evidências que foram dadas ali, elas não são um fim em si mesmas. Portanto, nós não devemos buscar estes sinais como um fim em si mesmos. O que nós queremos é ser cheios do Espírito Santo de Deus. Uma outra coisa que é importante destacar é que era necessário que a chegada do Espírito Santo fosse atestada por sinais e prodígios devido à singularidade daquele momento. Ali estava se iniciando a era da igreja cristã. Era a mudança da aliança, da antiga aliança para a nova. Os apóstolos estabelecidos como porta-vozes de Deus. Era preciso que o ministério deles, era preciso que o nascimento da igreja fosse atestado com sinais e prodígios, de forma a evidenciar que aquilo era obra de Deus e não obra humana. O que nós não podemos fazer é querer que Deus repita todas estas coisas toda vez, em todas as igrejas, de todas as épocas, porque nesse sentido Pentecostes é único. Ele faz parte dos eventos relacionados com a história da redenção. O que é importante, o que fica para nós, é que ali o Espírito Santo veio estar na igreja. O Espírito Santo já está na igreja. Nós não precisamos de um outro Pentecostes. Então, nesse sentido, Pentecostes não se repete. O que não quer dizer que nós não podemos ser cheios do Espírito Santo, ter várias experiências de plenitude ao longo da nossa vida. Os sinais que acompanharam o Pentecostes, eles eram absolutamente extraordinários e singulares. Eles não se repetiram no próprio livro de Atos. O som de um vento não houve mais. Chamas como que de fogo também não aparece mais no livro de Atos, não aparece mais no ministério de Paulo, nas igrejas onde ele vai pregar, e não aparece mais na história da igreja. Portanto, não sejamos seletivos. As pessoas, quando falam do batismo com o Espírito Santo, elas querem dizer que as línguas são a evidência, mas não foram só línguas que aconteceram no dia de Pentecostes, porque ali também houve o som de um vento e houve também as labaredas de fogo. Se toda vez que uma pessoa for batizada com o Espírito Santo tiver que ter as mesmas evidências do dia de Pentecostes, então tem que aparecer o som de um vento, tem que ter as labaredas de fogo e tem que ter as línguas também, o que nós sabemos não é requerido. Não é requerido, conforme nós já vimos na aula anterior. Agora eu creio que nós estamos prontos a passar para a próxima parte da nossa análise, que é o efeito daquilo que aconteceu nas pessoas que estavam ali presentes. Ora, estavam habitando em Jerusalém homens piedosos vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais de Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha do Egito e das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. E todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer dizer isso? Outros, porém, zombando, diziam: eles estão embriagados. Aqui nessa parte nós temos o registro que Lucas faz do efeito que a descida do Espírito Santo teve na multidão. E aí vem a primeira pergunta, né? Que multidão? Aqui, evidentemente, Lucas deixou passar um detalhe que o leitor atento
certamente percebeu. O evento que ele descreve, da descida do Espírito Santo de 1 a 4, se realizou no cenáculo, no alto, no primeiro andar de uma casa onde estavam todos reunidos, no mesmo lugar. De onde veio, pois, aquela multidão? Naturalmente, a multidão não cabia ali, naquele primeiro andar. Então, supõe-se que os fatos seguiram a seguinte ordem. O Espírito Santo veio sobre os cristãos, veio sobre os apóstolos e os irmãos. Eles foram cheios do Espírito, começaram a falar em outras línguas, desceram de lá do cenáculo e se encaminharam para o único lugar onde caberia toda aquela multidão, que seria a região do templo. E à medida que eles passavam falando em línguas, louvando a Deus, a multidão ia se reunindo. A multidão ia sendo atraída por aquele fenômeno, até que finalmente, em algum lugar, nas imediações do templo, talvez no átrio do templo, então Pedro está pronto para fazer o seu sermão, porque ali era o único lugar que caberia aquela grande multidão. Lembra que o resultado do sermão foi 3.000 convertidos. E se ali são contados apenas os homens, esse número pode ter chegado a 6.000 pessoas, incluindo mais 3.000 mulheres. Apenas ali no átrio do templo, nas imediações do templo, haveria lugar para isso. Muito bem, à medida então que os discípulos se dirigiam para o templo, ou já estando no templo, é que então vem essa reação da multidão que Lucas coloca aqui. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, aquilo que nós falamos, né? A multidão veio e se possuiu de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, evidência de que as línguas faladas eram idiomas humanos. Eles estavam atônitos, né? E se admiravam, porque dava para ver que os discípulos eram galileus, eles eram da região da Galileia, que era a região ao norte da Judéia, que fazia divisa com o mundo gentílico e que era uma região desprezada pelos judeus. Os galileus eram pobres, eram considerados incultos. Lembra que uma certa vez alguém perguntou, quando soube que Jesus era da Galileia, perguntou, será que da Galileia pode vir alguma coisa boa? Mas ali então, os galileus, né, supostamente incultos, não letrados, eles estavam falando na língua materna de várias nacionalidades. E aqui, então, há o registro deles. Partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, e assim vai. O que você tem aqui é uma descrição de povos que moravam nas diversas províncias romanas e que tinham vindo a Jerusalém para o dia de Pentecostes. Eram judeus que moravam, tinham nascido nesses locais, os judeus falavam essas línguas, né? Além provavelmente falavam o aramaico também, que era a língua de Israel. Além do aramaico, eles falavam todas essas línguas lá do lugar onde eles haviam nascido ou sido criados, não é? E agora o espanto é exatamente que galileus, agora eles eram capazes de falar das coisas de Deus. E aqui mais um ponto, olha, nota que a multidão diz, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Com isso, já Lucas nos dá uma dica de que o conteúdo das línguas era louvor a Deus, era adoração a Deus, era falar das grandezas de Deus, provavelmente da alegria que eles estavam sentindo pelo cumprimento da promessa da vinda do Santo Espírito de Deus. Eu digo isso porque, para muita gente, língua, na verdade, é profecia, não é incomum, não é raro você ouvir gente falando em línguas e depois interpreta como sendo uma profecia, não é? Línguas e profecia são duas coisas completamente diferentes. Ao que tudo indica, as línguas, elas sempre eram louvores, exaltação ao nome de Deus, e não profecia ou ensinamento. As línguas não eram revelacionais, elas não estavam trazendo novas doutrinas, novas verdades da parte de Deus, mas expressão de louvor e adoração ao nosso Deus. Então, esse foi o efeito na multidão. A multidão estava perplexa, né? Diz aqui, todos atônitos e perplexos perguntavam, o que quer isso dizer? Então, aqueles sinais tiveram como objetivo provocar a curiosidade da multidão e prepará-los para o sermão que o apóstolo Pedro haveria de pregar. Note, porém, que não teve o mesmo efeito.
em todos. Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Ou seja, para eles, aquilo que estava acontecendo era simplesmente embriaguez. Uma pessoa, quando bebe, ela começa a dizer, fica completamente embriagada, ela começa a dizer palavras sem sentido, ela não nada do que as suas frases estão desconexas, né? Fica difícil entender um bêbado falando. Então, alguns lá da multidão interpretavam aqueles sonhos, né, que eles não compreendiam, talvez gente cuja língua não estava sendo falada ali, eles pensavam que os discípulos estavam embriagados. Aqui é importante notar que o motivo pelo qual eles disseram estão embriagados não é porque eles estavam pulando, dançando, caindo, gingando, uivando, como às vezes se interpreta, mas simplesmente porque eles estavam falando coisas que essa parte da multidão não entendia. Gente usa essa expressão para dizer que quando o Espírito Santo vem, né, quando a unção vem, a pessoa fica fora de si e começa a gingar de um lado para o outro, ela cai, ela fica cambaleando como se fosse um bêbado. Mas não era a isso que estava se referindo aqueles incrédulos, estava se referindo àqueles incrédulos, mas ao fato de que os discípulos estavam balbuciando, dizendo palavras que eles não conseguiam compreender. Nós vamos ficar por aqui. Na próxima aula, nós daremos continuação, falar um pouquinho sobre o sermão de Pedro, de passagem, e aí entrar na questão das línguas e dos sinais e prodígios que acompanharam o dia de Pentecostes. Muito obrigado pela sua atenção. Nós ficamos por aqui agradecidos e orando para que Deus nos conceda ser cheios do Espírito, porque o Espírito nós já temos. Recebemos o Espírito Santo, fomos batizados com o Espírito Santo por ocasião da nossa conversão, Mas nós precisamos diariamente nos encher desse bendito Espírito que foi dado à igreja para que ela pudesse cumprir a sua missão aqui nesse mundo. Até a próxima aula, se Deus permitir. Um abraço.